meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa realizar o estudo da obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Como nós prometemos no vídeo anterior, hoje nós poremos fim à análise do capítulo 8º, O Martírio em Jerusalém, da segunda parte, finalmente. Então estamos aqui gravando o 12º vídeo deste capítulo, né? Um capítulo bastante emocionante, que fala sobre muitas peripécias do apóstolo Paulo, muitos desafios, quando ele deixa a Palestina para ir rumo a Roma, falar com César, depois da apelação dele a Pórcio Festo a César. E no vídeo anterior nós vimos como o povo, né, os velhinhos, os leprosos, as crianças, as mulheres, todos aqueles ali da igreja de Jerusalém aprenderam a amar, né, os irmãos em fraternidade do apóstolo Paulo, aprenderam a amá-lo, foram beneficiados por suas preleções, pelas curas de que ele foi intercessor, e naquele momento final aproveitavam para prestar os últimos agradecimentos, né, e a demonstração de gratidão por tudo que Paulo fez àquelas pessoas. E aí Emmanuel vai narrar de uma forma que seria para nós insubstituível, né, dizer, tentar transmitir aqui as emoções só lendo o texto, mas Emmanuel vai dizer que eram centenas de pessoas, né, que muitas permaneciam ali ajoelhadas, uma verdadeira multidão, dando o seu último adeus, vendo, portanto, a embarcação se afastar aos poucos e ganhar o mar. E aí Emmanuel vai dizer: a multidão silenciosa dos que ficavam em pranto acenava e ondeava na praia que a distância aos poucos diluía. Jubiloso e reconhecido, Paulo de Tarso descansava o olhar no campo das suas lutas acerbas, meditando nos longos anos de viltas e reparações necessárias. E aí Emmanuel vai dizer que ele se lembrava da sua infância, da sua mocidade, quando era o valoroso doutor da lei, lutando e brigando, se preciso fosse, para que a lei de Moisés fosse aceita. Lembremos que logo no início do livro, nos primeiros capítulos, né, Saulo de Tarso tinha uma postura bastante inflexível e que ele falou, inclusive, que o sonho dele sempre foi ir a Roma para adorar os romanos à lei de Moisés. E agora ele levava com docilidade, com mansuetude, pacificidade, o evangelho de Jesus para, então, falar àqueles que ainda não tinham conhecido esta maravilha, né, esse manar dos céus. E aí Emmanuel vai dizer, né, que ele se recordava das inquietações da mocidade, dos desafios imensos a precisar superar por conta dos serviços dignificantes do Cristo, e ele sentia que deixava a Palestina para sempre. No íntimo, Paulo de Tarso sabia que aquela era a última vez encarnado que ele viria aquelas cenas, aquela cidade e aquelas ondas, aquela praia. E então ele começa a fazer conjecturas sobre o seu futuro e passando em revista também tudo aquilo que ele viveu naquele lugar. Nesse íntere, Lucas vai fazer uma observação que historicamente para nós é muito importante, porque Lucas aqui expressa o desejo de escrever Atos dos Apóstolos, né? Ou de escrever um texto que coloque no papel, registre todas essas cenas do cristianismo primitivo. Mas aqui a gente tá com a narração de Emmanuel, né, e a emoção de Lucas. Então Emmanuel anota assim: diz Lucas: poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. E aí Emmanuel anota que Paulo, pensando um pouco sobre as repercussões daquilo, né, a gente vê essa postura vanguardista de Paulo, de ponderar, analisar, né, friamente, mesmo em um assunto no qual ele está emocionalmente envolvido, a gente vê sempre a sensatez e o pensar nas consequências, né?
Paulo tinha essa característica marcante. Então, depois de pensar um pouco, ele faz uma admoestação carinhosa a Lucas. Entende que Lucas está imbuído dos melhores sentimentos, mas já prevê o futuro. E Paulo vai, portanto, dar um recado para nós. O texto é maior do que o que eu vou ler aqui, mas eu peguei alguns trechos que, para nós, no século XXI, hoje nos servem muito para os desafios que nós temos na nossa vida. Não, Lucas. Não escrevas sobre virtudes que eu não tenho. E eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente se empolga, né? A gente se envaidece, se vangloria, né? Às vezes a gente, por exemplo, faz uma preleção e quase nunca as ideias são nossas ou são essencialmente nossas, né? Prova disso é que, em geral, na preleção a gente vai com as notas e não raras vezes, isso ocorre com muita frequência, na maior parte dos casos, a gente não segue aquilo ali. E qual é o resultado disso, né? Provavelmente a gente é instrumento, se deixa levar ali pela emoção, pelo intercâmbio, né, com outros pensamentos. Então, o resultado final, né, de lucidez dos raciocínios à luz do Evangelho de Jesus, de despertamento, o mérito não é nosso, né? O mérito, primeiro, é de Jesus, que foi quem apresentou esses ensinamentos vividos conosco. Segundo, o mérito é de toda a psicosfera presente, né, no ambiente, que faculta essa recepção do solo fértil, daquelas sementes derramadas ali naquele solo. E o mérito também é próprio de cada indivíduo, que provavelmente despertou porque já estava pronto, porque já tinha um solo mais ou menos tratado, faltando apenas uma sementinha para germinar ali naquele campo. Então, a admoestação de Paulo é muito pertinente, para que a gente não se exalte com a excelência das revelações. Lembra que ele falou: foi-me dado o espinho da carne, mensageiro de Satanás para me tentar. Lembrar que nós somos imperfeitos, que nós somos cheios de débitos e que o serviço é uma forma da gente mitigar, da gente recuperar, né, esses débitos. Então, o mérito é do Cristo, né? E aí ele continua dizendo: se me amas, não deves expor o meu nome a falsos julgamentos. Às vezes a gente idolatra por achar que ama, mas a idolatria pode causar perdição. A idolatria é colocar alguém imperfeito num altar e, às vezes, atrapalhar o aprimoramento moral dessa criatura. E colocá-lo também numa situação frágil, de um ídolo que, mais tarde, provavelmente será quebrado. Então, se a gente ama alguém, quer o bem, que a gente exalte quem merece ser exaltado, nosso Messias divino. E aí Paulo continua: deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. E aí algumas pessoas poderiam supor: mas não é falsa modéstia de Paulo, né? Só falar da parte ruim, ele também tem qualidades que precisam ser exaltadas, sem dúvida. Mas o discurso aqui de Paulo é mais profundo que isso. Não é uma falsa modéstia ou dizer: não, tal, não fala bem de mim não, que eu sou um pobre diabo. Eu acredito particularmente que não é bem por aí a intenção dele. A intenção dele é, vendo, né, essa intenção de Lucas escrever sobre as cenas do cristianismo primitivo, a intenção de Paulo era aproveitar essas páginas para também ser páginas que fossem utilizadas para espalhar a Boa Nova. Páginas que pudessem ser estudadas, que pudessem ser a continuidade do cristianismo, né? Do Cristo em nós, da vivência do Evangelho por aqueles homens imperfeitos. Então eu acredito que Paulo queria aproveitar a oportunidade
não para que Atos dos Apóstolos fosse um ódio a Paulo de Tarso, mas fosse um retrato de todos os desafios que os cristãos precisaremos enfrentar hoje e nas lutas por vindouras, porque as lutas vão ficando mais acerbas à medida que a gente vai progredindo. A gente sabe disso, né? E aí Paulo aproveita para dizer: para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim com trabalhos árduos, ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Para que os seguidores do Evangelho no futuro não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. De outro modo, Paulo está dizendo: diz aos cristãos futuros que eles não estarão desamparados, que as dificuldades que eles passarão, nós também passamos, e que é através dessas dificuldades que a gente vive o Evangelho. Que são essas dificuldades que nos tornam fortes e que ninguém está sós. Que todos nós estamos amparados pelas mãos do Cristo e dos seus emissários divinos. E eu achei isso muito bonito, porque isso nos dá força para as lutas, né? E aí ele continua: cala sempre, porém, as considerações, os favores que tenhamos recolhido na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus. Nem sempre aquela história. Nós teremos os recursos de que merecemos, mas sempre aqueles que precisamos. Às vezes os recursos com que somos abastados nem mereceríamos, mas precisamos para evoluir. A misericórdia divina nos assiste. Portanto, não cabe a nossa vanglória. Não me contaste das tuas lutas amargurosas no passado distante? Paulo referindo-se a Lucas. Eu não te contei como eu fui perverso e ignorante em outros tempos? Nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Né? Como Chico costumava dizer, e o próprio Paulo também diz em uma de suas epístolas, né? Nós somos vasos de barro. E aí a gente se enche de água límpida, da água lustral do Evangelho, né? Essa água que descendenta, essa água que refresca, que alivia as nossas dores, mas a gente só está segurando a água, né? A gente também sente os benefícios de portá-la. É algo que nos dá bom ânimo, que nos dá orgulho, né? Que é uma coisa que nos deixa felizes. Mas o que descedenta não é o vaso, é a água no seu interior. E aí ele vai dizer: Lucas, no meio de tudo isso, nós fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse, que nos baste a profunda convicção de havermos liquidado os nossos débitos clamorosos. Aí não tem o que dizer, né? E Lucas fica fortemente impressionado, né, sobre todas essas considerações, bastante impactado, né? E Paulo ainda continua: além disso, a batalha do Cristo está começada. Toda vitória pertencerá ao seu amor e não ao esforço de servos endividados. Se queres escrever, escreve sobre o Evangelho imortal. E assim, Lucas procura o seu companheiro Aristarco para compartilhar essas reflexões tão importantes, paulinas, e Paulo se deixou ficar ali, refletindo sobre todas essas coisas. Pouco tempo depois ele chegaria ao seu destino final, e é o que nós vamos ver no próximo capítulo, capítulo 9, o prisioneiro do Cristo, se Jesus permitir. Até lá, meus amigos.